não pensei em desistir em nenhum momento. Mesmo quando as coisas ficaram muito difíceis, e elas ficaram. Se alguém viesse, sabe, no meu primeiro dia de estudo e falasse, olha, assista aqui, tudo que você vai passar, eu certamente teria dito, então eu vou embora. Se hoje eu tô aqui podendo dividir a minha história dentro dessa plataforma, é porque a minha gratidão transbordou da maneira necessária para eu chegar até esse momento, porque eu tenho uma gratidão fora do comum por concursos. Eu devo a minha aprovação ao QC. Meu nome é Kelly, estou para fazer 31 anos. Eu moro no entorno do Distrito Federal, numa cidade que se chama Planaltina de Goiás. Sou uma Kelly antes da decisão de estudar para concurso e uma Kelly depois da decisão de estudar para concurso público, porque a Kelly de antes, ela saía muito. Eu aprendi a gostar muitíssimo da minha própria companhia, então hoje eu sou uma pessoa mais caseira, mas que consegui descobrir um mundo particular, um universo muito, muito interno e muito bacana na busca por conhecimento. Eu sempre gostei muito de servir, desde nova, mas eu não acreditava, na verdade eu não sabia que isso em algum momento ia coadunar, com a minha escolha profissional. Passei numa universidade pública, me esforcei para isso, fiz muitos amigos, sempre muito comunicativa, e não via muito essa questão de concurso público na linha do meu destino. Logo depois de formada, eu fui trabalhar numa empresa privada, e eu comecei a perceber que não era muito bem o que eu queria. Que a origem da minha família era muito simples. Minha mãe, vendedora. Meu padrasto, vigilante de empresa de segurança particular. O meu pai, embora servidor com outros filhos. E eu, com a minha formação, porém, poucas expectativas. Embora eu me orgulhe muito, eu não queria ver coisas que eu via minha mãe passando. Eu não queria ficar à mercê de um mercado de trabalho que poderia me dispensar, de precisar de me submeter a certas coisas por um salário mínimo e envelhecer naquela condição. Eu percebi que eu não tinha condição financeira, nem para sair daquela empresa e nem para muitas outras coisas que eu desejava. Então eu vi no estudo essa possibilidade e vi nos colegas que estudavam, que já tinham trilhado esse caminho que, por exemplo, estavam fazendo o que eu estou fazendo agora, dando uma entrevista. Você sempre vê um aprovado contando a história dele. E as histórias são sempre muito parecidas. São de pessoas que tinham uma necessidade muito grande, que vieram de famílias muito simples. Todas as tribos que eu já participei desde que nasci, essa era a minha. Era das pessoas que queriam mudar suas vidas. E elas queriam mudar de maneira muito honesta. Então comecei a pensar pela primeira vez em, poxa, vou fazer concurso público. Então pensei no IBAMA. Aí eu coloquei no buscador questões para concursos. Tudo que eu colocava em relação a questões, o QC sempre vinha. Eu via recomendações, eu não tinha amigos concurseiros na época. E eu vi um preço acessível. Então eu comecei a ficar verdadeiramente viciada em questão. Amava fazer questão. Eu nunca vi alguém que nunca elencou questões como uma das principais, ou a principal ferramenta que você tem para te ajudar a conquistar a aprovação no concurso público e qualquer outro tipo de prova. A minha matrícula no QConcurso, salvo engano, ela foi feita em dezembro de 2017. 3 dias antes do Natal. Eu me lembro disso porque eu passei o dia olhando aquele aplicativo. Na verdade, eu fazia pelo próprio site no celular. Comecei a fazer as questões como se eu estivesse fazendo assim, um quiz de sorte. Você acertou, você errou. E eu comecei a entender um pouquinho como é que funcionava o QConcurso. Eu fiz muitíssimas questões, eu aprendi muito. Gosto muito de pessoas, membros do QC que eu nem conheço, de tanto que eu li comentário deles. O meu primeiro comentário no QC, quando eu vi as pessoas curtindo e falando, muito bom, comentário legal, eu falei, gente, então eu tô começando. Eu comecei a perceber que a gente podia seguir pessoas, que a gente podia olhar o caderno de questões das pessoas. E eu comecei a ver aquelas pessoas dos vídeos, aquelas pessoas que eu tinha como referência, aquela policial, aquela delegada, eu vi os comentários dela no QC. Eu fui uma estudante que via os vídeos de explicação das questões do QC. Eu usava guia de estudo, eu só não tive caderno de questões, eu usava dos colegas bastante. Eu fazia a questão, lia o comentário, comentava, era seguida e fiz amigos através do chat. Foi mais ou menos assim que o QC veio. O meu chamado foi a necessidade financeira mesmo.
querer um bom futuro. O meu início de estudo, assim, todo esse despertar que a gente está falando, ele foi em 2018. O ano de 2018 eu passei estudando de uma maneira um pouco, não sei se eu poderia usar a palavra incorreta, porque tudo foi aprendizado, mas ainda era um estudo muito deficiente em alguns pontos. Eu precisava melhorar em muita coisa, mas eu posso te dizer que foi a preparação, foi 2018 inteiro, 2019 inteiro, 2020 inteiro. E logo depois veio a aprovação no concurso, nos 2 concursos no ano de 2021. Veio uma bela de humilhação, né? Porque eu vivi a reprovação da PRF, que era um concurso que eu tinha certeza que eu ia conseguir. Talvez eu tropecei na minha própria convicção. Aquela sensação que o concurseiro diz, eu tô voando, eu tô fazendo as questões, eu tô acertando tudo. Só que treino é treino, jogo é jogo, né? E na hora da prova eu não consegui entregar esse melhor que eu imaginei que eu entregaria. Eu me deprimi e eu tinha pouquíssimo tempo para fazer uma manobra. Olha, eu tive vários medos. O meu maior medo foi vou ser esquecida. Muita gente esquece de você. A minha autoestima, ela ficou praticamente zerada. Eu não conseguia acreditar na minha beleza. Eu tinha dificuldades em regra de 3, porcentagem. Então, tudo que envolvia número, eu pensava, não é para mim. Até minha última prova eu fui temerosa. Reconhecer que cada vez a minha vida financeira declinava por conta dos meus estudos. E você começa a pensar, será que eu tô me sabotando? Será que eu tô explorando os meus pais? E o final foi perder o meu padrasto. Quando eu consegui, que eu bati na trave, que eu fiz o meu primeiro gol, ele teve câncer de pâncreas. Eu não tive tempo de mostrar para ele o resultado de tudo que ele me ajudou a plantar. E eu perdi ele quando eu ainda estava nas entre-etapas do Paraná e do Distrito Federal. E indo para a etapa que mais me dava medo depois da prova objetiva, que era a prova física. Era praticamente surreal o que acontecia. Eu conseguia cuidar de uma pessoa que estava definhando, cuidar da minha mãe, que não tinha estrutura nenhuma. Eu me preparei como deu. Lidar com tudo isso foi muito difícil para mim. Me mudou muito como pessoa. Eu tive que reencontrar o sentido da aprovação. Então, perder esse pai que Deus me deu, com certeza foi a maior dificuldade que eu passei na minha trajetória de vida inteira. Não foi fácil. Eu cheguei a pensar um dia que a minha filha ia enlouquecer de tanto estudar. Muitas vezes eu encontrei ela chorando, cheia de olheiras. E ela foi sempre uma menina dedicada, cabeça erguida, pé no chão. Veio a doença do meu esposo, que ajudava muito a gente, e ele veio a falecer. Mas mesmo assim, com toda dificuldade, ela continuou os estudos, coração sangrando, mas foi em frente, foi uma menina valente, guerreira, estudiosa. E hoje, graças a Deus, a minha filha foi aprovada na Polícia Civil do DF e na Polícia Civil do Paraná. Eu acho que se você me pedisse para resuma o motivo que te fez estudar para concurso. Eu já li e ouvi diversas vezes que a maior revolta de um pobre é estudar. É uma soma de fé em Deus, em você, família, bons amigos. Eu acredito que sozinha é impossível. Eu não consigo acreditar numa caminhada solitária no concurso público. Sou uma das melhores amigas da Kelly e tô aqui com muito orgulho para falar dela, dessa pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, dessa irmã que eu tenho. Só quem tá com ela diariamente, quem acompanhou essa trajetória de concurso, sabe o tanto que ela foi esforçada, o tanto que ela mereceu essas aprovações. Você é muito, muito, muito merecedora de toda a vitória que tá só começando na sua vida, você sabe disso. E Deus sabe exatamente do que a gente precisa na hora que a gente precisa, né? A gente sabe. Obrigada por esses 15 anos ou mais de amizade, já perdi até as contas. Eu te amo demais. Beijo! Essa é minha parceirona, meu Deus. Essa aí é minha 01 para sempre. Se não fosse ela, nem sei. Muito estudo junta, muita coisa junta. Ela nunca soltou minha mão também. A ordem dos concursos foi Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que eu também fiquei por pouco,
E logo depois veio a Polícia Civil. E a Polícia Civil, ela veio muito assim, derradeira. É agora ou nunca. Foi um concurso muito movimentado, muitos inscritos, e as coisas ficando mais complicadas justamente por causa dessa concorrência. Fiquei com muito medo de não conseguir muitas matérias que eu tinha dificuldade. Vários monstrinhos, assim, que falavam comigo, olha, a gente vai te reprovar. E eu fui fazer essas provas, assim, com meu coração na mão, né, com tudo que eu tinha ali. Ali eu ainda não sabia que meu padrasto estava diagnosticado com aquela doença. Saí da prova completamente no escuro, né? Eu sabia que a minha vida precisava mudar. Na semana seguinte, eu coloquei os meus dados e a minha pontuação num ranking. E eu vi que eu tinha ficado, se eu não me engano, em 16º lugar, né? Aí vem aquele primeiro sentimento, não acredito, eu passei, será? E quando eu passei, eu tava fazendo faxina, limpando a casa eu tava, limpando a casa eu fiquei, assim, uma gratidão absurda, mas uma consciência do meu dever. A exaltação, ela é agora. Ela é quando você vê as fases se findando, você consegue se ver no hall de vagas. Houve um atraso, né, uma suspensão, porque infelizmente a gente ainda tem que lidar com isso, né? O concurseiro, ele lida com entrave por todos os lados. Passar no concurso tá ficando a parte mais fácil. E o concurso do Paraná vai ter o meu chamamento e eu vou ter que declinar, né, desse concurso. A aprovação nesses concursos, ela significa, para mim, um encontro pessoal. A gente busca por coisas positivas que a gente possa deixar na vida das pessoas, por razões que façam a gente acordar e se olhar com alegria. E ter passado nesses concursos é me encontrar comigo, é olhar para mim mesma e dizer, tá vendo, garota, onde é que você consegue chegar? O que eu sempre digo aos amigos e às pessoas que, graças a Deus, vêm me perguntar se devem ou não iniciar essa caminhada é sim. Estudo só gera bênçãos. É mesmo que você tenha fracassos, que eu não acredito nem que sejam fracassos, são intercorrências que vão te preparar, te lapidar, qualificar, entre outras coisas. Eu acho que estudo é uma via confiável que vai te colocar em contato com o conhecimento alheio, com autoconhecimento. Você vai aprender a ter humildade de aprender com quem passou por o caminho que você está trilhando. Você vai ter altivez de ensinar para pessoas. Quantas pessoas estão na mesma situação que eu estive e eu falo, gente, isso é passageiro, é um muro, você só não está conseguindo enxergar. Mas lá do outro lado estão os momentos que você quer viver, está a qualidade de vida que você quer ter ou proporcionar para alguém que você ame. Nem todos os dias vão ser tão fáceis. Mas aí a gente exercita a disciplina, sempre mentalizando, isso é uma fase, isso não é todo o caminho. A fase que antecede as coisas que eu estou buscando, como, por exemplo, uma consulta médica, poder pagar todas as minhas contas, poder ir a um mercado e pensar naquilo que eu de fato gostaria de comer, poder viajar e conhecer o meu país. Vejo um policial civil exercendo a função dele no noticiário e o meu coração bate forte no peito, porque eu penso, gente, daqui uns dias serei eu. Eu vou fazer jus ao imposto que alguém paga. Eu vou poder modificar um diálogo pejorativo sobre o serviço público. Eu vou poder fazer a diferença positivamente e fazer com que pessoas queiram estar ali. Não tem como você interromper um processo que só te abençoa. Eu quero sempre estar em contato com o conhecimento além daquilo que eu já sei. Minha rota, ela foi a rota de um estudante com mínimos recursos. O QC, com certeza, ele foi o primeiro curso que eu paguei. Tenho super orgulho, fico lá namorando os meus comentários, que não são tantos, mas é um legado. Eu tenho um legado com essa organização, verdadeiramente.